Bom dia, hoje iremos apresentar o nosso trabalho sobre questões agrárias e o tema proposto ao nosso grupo foi êxodo rural. Aqui temos um pequeno sumário só para ficar bem visível todos os tópicos que iremos abordar neste trabalho. Bom, o primeiro tópico abordamos a introdução para explicar um pouquinho sobre o êxodo rural e o que vai se tratar esse trabalho. No segundo tópico, o que é êxodo rural? No terceiro, principais características. No quarto, causas do êxodo rural. No quinto, consequências. No sexto, êxodo rural no Brasil. No sétimo, nós iremos ter uma matéria jornalística, em forma de vídeo, obviamente. E no oitavo, a conclusão do grupo sobre o trabalho envolvido. Bom dia! Hoje eu, Maria Júlia Rodrigues de Campos, Raíssa Lourenço de Oliveira Barros, Gleice Carine de Souza Santos e Rafaela Lima Silva iremos explicar sobre o êxodo rural, um movimento migratório importante para a sociedade. Eles realizam uma migração do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida e empregos. O que é o êxodo rural? O êxodo rural ele é um processo de migração que se dá quando pessoas saem do campo e se mudam para a cidade. Ele trata de um processo de migração que acontece necessariamente do sentido da zona rural para a zona urbana. Principais características: as pessoas deixam a zona rural para morar na zona urbana por vários motivos. O principal deles é o processo de substituição do homem pela máquina no campo. Dessa maneira, um único equipamento realiza o trabalho em poucas horas, diferente de uma pessoa, que demoraria um dia. Esse processo contribui para o desemprego, fazendo com que essas pessoas migrem para as zonas urbanas em busca de emprego e estabilidade. Outro motivo é a concentração de terras no campo agrário. Essas terras são usadas para o cultivo de produtos voltados para exportação, fazendo com que haja um espaço cada vez maior para um número cada vez menor de pessoas, não sendo usados para moradia e produção de alimentos para a população. Causas do êxodo rural. São várias as causas que podem motivar alguém a abandonar a vida no campo para tentar a sorte na cidade grande. E entre os fatores que influenciam nesse movimento, existe o grande mito de que os grandes centros urbanos fornecem as melhores oportunidades de crescimento socioeconômico. E, bom, o êxodo rural ele pode ser motivado por diversos aspectos, porém, didaticamente, nós podemos dividi-lo entre fatores repulsivos e atrativos. Fatores atrativos do êxodo rural ocorrem pela imagem de mais oportunidades fornecidas nas cidades. Bom, a força de atração das cidades age de maneira mais forte do que a força de repulsão do campo. As pessoas elas tendem a buscar essa movimentação como forma de conseguir melhores ofertas de emprego por meio da industrialização urbana. Além disso, eu considero que na cidade elas terão melhores condições financeiras, por exemplo. E o rápido acesso a bens materiais, serviços e produtos, além da maior oferta de serviços públicos como hospitais e escolas, também funciona como um fator atrativo para a população proveniente do campo. Maiores interações culturais também podem exercer atração para a imigração rural. Fatores repulsivos do êxodo rural. Já as forças de repulsão atuam quando os processos socioeconômicos de uma sociedade afastam a população do campo. Os principais fatores que causam essa força repulsiva são, por exemplo, a concentração fundiária, porque ocorre pouca disponibilidade de terras produtivas para os mais pobres, e as grandes áreas de terras férteis estão concentradas nas mãos de poucos empresários latifundiários. Baixos salários, a renda das pessoas que trabalham no campo, principalmente propriedade de terceiros e em grandes latifúndios, tendem a ser muito baixas. Mecanização do campo. Os grandes avanços obtidos na agropecuária fizeram com que vários postos de trabalho fossem extintos. E só como ponto de curiosidade, no exterior, os países que hoje são considerados desenvolvidos, eles tiveram seu processo de urbanização já a partir do século XVIII. Cidades como Londres e Paris, eles se tornaram então grandes centros urbanos atraindo milhares de pessoas. Entretanto, carregavam uma grande carga de problemas sociais, apresentando grande miséria, obviamente. E esses problemas só foram resolvidos décadas depois por meio de reformas urbanas. E nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, o processo de urbanização é muito recente, de modo com que vários países eles se encontram no início desse ciclo. E nesse caso,
os fatores repulsivos eles atuam de maneira muito mais forte do que a atração dos centros urbanos. Consequência: essa migração em massa para a cidade por causa da oferta de emprego levou as cidades a um crescimento desordenado, ocasionando a criação de moradias inadequadas, falta de saneamento básico, serviços de saúde e educação ineficientes, além da violência urbana e outros problemas. O movimento migratório em direção às cidades grandes é o responsável pelo aumento de muitos problemas sociais. Eles acabam atingindo não somente aqueles que se mudaram para os centros urbanos, mas também quem já vive neles. O movimento de saída do campo faz com que se diminua a população rural de um país, gerando escassez de mão de obra, diminuindo também os níveis de produção de alimentos e de matéria-prima. Em uma escala maior, isso resulta em um processo inflacionário e no aumento do custo de vida da população. Nas áreas urbanas, o êxodo rural é responsável por vários problemas de ordem social e estrutural. Entre eles podemos citar desemprego. Com um considerável acréscimo populacional nas cidades em ritmo acelerado e em um curto espaço de tempo, o mercado de trabalho é incapaz de absorver toda essa mão de obra, resultando em altos níveis de desemprego. Além disso, geralmente a população migratória não apresenta qualificações profissionais, o que dificulta ainda mais a sua recolocação no mercado. Desigualdade social. O contexto migratório urbano, em decorrência do crescimento do desemprego e das condições de vida precária, auxilia na escalada da desigualdade social. Em países emergentes que já apresentam altos níveis de desigualdade, esse processo só faz acelerar o contexto social desigual, resultando na presença de populações mais pobres. Marginalização. Sem oportunidades de emprego e com poucas perspectivas de melhoras, o surgimento das atividades ilícitas, dos subempregos e de facções criminosas ganha espaço. Não à toa, a falta de oportunidades é um dos principais motivos para o crescimento da violência em qualquer país do mundo. Êxodo rural no Brasil. Bom, o êxodo rural no Brasil ele teve início com a produção de açúcar, que deslocava as populações entre engenhos e regiões mais produtivas. Mais adiante, a mineração ela atrai muitos camponeses para regiões de Minas durante o século XVIII. Já no século XIX, com o ciclo do café, os agricultores eles se deslocavam para a região sul e região sudeste. No final desse século e no início do século XIX, o fluxo de camponeses ele se voltou para a Amazônia da borracha. Contudo, a partir de 1930, a industrialização brasileira tem início com vigor e as cidades passam a crescer cada vez mais, atraindo moradores do campo ao seu redor. Este processo se acelerou na década de 1950 e vem se estabilizando nos dias atuais, uma vez que este processo se estabilizará ao atingir o percentual de cerca de 90% da população brasileira vivendo nas cidades. Nessa propriedade são 4 gerações de produtores rurais. Há 56 anos, seu Nelson vive aqui com a família. Os 2 filhos não pensam em sair da zona rural. Para eles, a agricultura é uma paixão. Eu acho que é um vício, só que a gente acostumou aqui, tá desde pequeno nessa região aqui, gosta de fazer isso aí. É uma herança familiar já, isso aqui é uma propriedade já que era do meu avô, agora passou para o meu pai, futuramente vai passar para mim também. O fumo e a produção leiteira são o carro-chefe no sustento da família. Com o leite, a renda bruta chega a R$2.000 por mês. Mas, depois de todo o trabalho, despesas e venda, o valor final que chega no bolso do produtor é 25% a menos. Fato que indigna seu Nelson. Eu acho muito injusto, porque o consumidor paga lá R$1,50, R$1,30, R$1,40, lá sai eu. Aqui nós pegamos 55 centavos, 60 centavos. Isso eu acho uma injustiça, isso é muito bravo. Isso aí. Eu quero ficar até o último dia da minha vida na colônia, embora que esteja muito difícil. Comovido, seu Nelson conta que nos últimos 30 anos, quase 40 casas na zona rural foram abandonadas. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pelotas, são 8.500 propriedades na região que sobrevivem principalmente do fumo. Ano passado, a cultura rendeu quase R$650 milhões na zona sul do estado. Mas esse é um índice isolado.
A falta de rentabilidade rural assusta. Temos a certeza absoluta de que se esse cenário permanecendo, com certeza haverá, no futuro próximo, alimento muito caro ou de repente até a falta deles, e que isso na verdade se reflete, se traz numa urgência de um olhar mais criterioso, um olhar mais carinhoso para o meio rural. De acordo com uma pesquisa da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, 46% dos filhos de produtores não sabem se vão continuar na atividade rural. A pesquisa teve o respaldo do IBGE, que fez uma comparação entre dois dados. Em 1991, a população da zona rural de Pelotas era de 9%. Já em 2010, de 6,73%. E esse índice vem baixando nos últimos anos. Além disso, 65% dos entrevistados do censo do ano passado foram homens, dado que comprova que a colônia está se masculinizando cada vez mais. 51% das mulheres migram para a zona urbana porque conseguem outro emprego, 34% porque casam e 11% porque decidem estudar na cidade. As filhas de Dona Delci moram em Pelotas há mais de 10 anos. E agora, ela e o marido decidiram deixar a vida rural para trás. A propriedade está à venda e a decisão já está tomada. Mas a saudade do lugar já é grande. Meu forno ali, de fazer o pão, aí a minha hortinha de catar as verduras na hora mesmo, tratar minha vaquinha, os bichareiros, cavar na terra. Se não tem ninguém nos valoriza, então eu acho melhor nós ir junto delas para nós também aproveitar o nosso resto de vida que sobra, né? Bom, após muito dialogarmos sobre, concluímos que o êxodo rural é um movimento migratório em que os habitantes pertencentes ao campo se deslocam e vão em direção às cidades. E esse deslocamento ele pode ser impulsionado por diversos fatores, mas ele tem como seu principal motivo a busca por melhores condições de vida e oportunidades de empregos, como acabamos de citar anteriormente. E, embora à primeira vista ele pareça fornecer uma melhor qualidade de vida, no olhar da sociedade em geral, ele pode gerar inúmeras consequências negativas, como, por exemplo, o esvaziamento do campo, o alto teor de poluição nos centros urbanos e entre diversos outros. Outro problema que podemos dar ênfase, que podemos citar, é que a produção agrícola gerada no campo ela começa a ser fortemente afetada e, de certa forma, reduzida, pois grande parte da população responsável pelo mesmo, eles se locomoveram em direção aos centros urbanos. E, para que o êxodo rural seja evitado ou, de certa forma, diminuído, terá de necessário um incentivo e a assistência necessária para os habitantes do campo. Aqui temos todas as alunas responsáveis pela execução desse trabalho. Temos a Raíssa Lourenço de Oliveira Barros, que sou eu, Maria Júlia Rodrigues de Campos, Gleice Carine de Souza Santos e a Rafaela Lima Silva. E aqui temos todas as fontes bibliográficas que utilizamos, tanto para a pesquisa quanto as imagens utilizadas nesse trabalho. Agradecemos pela atenção e desejamos um ótimo trabalho a todos que irão por vir e desejamos um ótimo dia a todos.